Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Isabelle Vasconcelos. Na aula de hoje falaremos sobre o editorial. Você sabe o que é um editorial? Pois bem, editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas. É comum se ter uma seção chamada editorial na mídia impressa. Então, a objetividade e a imparcialidade não são características dessa tipologia textual, uma vez que o redator dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado. Você vai aprender a ler e a identificar de forma autônoma um editorial, selecionando procedimentos e estratégias de leitura, compreender os conceitos e características da estrutura do editorial, estabelecendo a diferença entre fato e opinião. Agora, assista atentamente ao vídeo e pegue seus materiais para fazer as anotações. Boa aula! O editorial, gente, ele faz parte do gênero jornalístico, né? A gente até colocou aqui, olha, como informação importante, que aparece lá na nossa cartela de introdução, ele faz parte aí do texto jornalístico, né? A partir desse momento, dentro dessa perspectiva aí que a gente vai encontrar, a gente vai encontrá-los sempre sendo executados em torno aí dos chamados canais midiáticos, né? Anteriormente a essa fase digital, né, essa fase virtual, nós tínhamos jornais e revistas físicas, né? Algumas delas ainda continuam por uma questão ainda de oferecer a um público ainda resistente, embora que reduzido, a esse formato mais físico. Mas hoje a gente lê jornal nos sites, nos grandes portais de notícias, mas mesmo sendo virtual, a gente vai encontrar dentro desses veículos, né, dentro desses canais, a parte do editorial. Então, é importante aí a gente trabalhar com essas informações. Diferente dos outros textos do jornal, que tem um caráter informativo, os editoriais, eles têm caráter muito opinativo. É claro que a gente vai observar que eles vão estar falando sobre algum assunto, principalmente assuntos discutidos naquele momento, né? E a partir dessa discussão, eles vão trazer para vocês o quê? Eles vão trazer a opinião daquele veículo. O editorial, gente, ele mostra qual é o pensamento coletivo que aquele veículo vai ter. Então, a gente vai poder perceber que dentro daquilo que seriam as outras formas de comunicação do jornal, por se ater a esse lado informativo, o jornalista não pode, por exemplo, emitir o seu posicionamento pessoal. Ele tem que colocar aí a imparcialidade dentro desse aspecto. Hoje de manhã, por exemplo, eu vi uma reportagem de uma repórter da TV local, né, falando a respeito de um episódio envolvendo umas militares, né, mulheres militares, que fizeram aquele videozinho do TikTok, onde elas aparecem em um momento vestidas com o fardamento da polícia militar e depois elas aparecem com roupas sociais. E aí, depois que ela apresentou os jornais, ela disse assim, olha, na minha opinião, né, eu acho isso aqui. Olha, quando a gente está dentro do veículo jornalístico, você não tem sua opinião, a não ser que você esteja fazendo uso da palavra para o editorial. O caráter informativo dos gêneros jornalísticos, gente, é para manter essa imparcialidade, para não conduzir aí o espectador a nenhuma teoria, né? Isso é uma base do jornalismo, mas que lá no editorial isso cai por terra. Por quê? Porque passa a ser a opinião. E como é a opinião, tem o caráter da subjetividade. Então, nesse espaço aqui que o jornal, ou o canal, ou então o portal vai abrir para o jornalista falar em nome do coletivo, ele vai mostrar para você aquela sua opinião a respeito desse elemento, ou seja, desse assunto que ele vai estar sendo discutido dentro dessa situação, tá bom? Então, olha,
Os editoriais são os mais diversos possíveis. Podem versar sobre política, economia, cultura, esporte, turismo, pode ser coisas de sociedade, classificados, qualquer assunto pode se transformar na opinião coletiva do jornal, né? Vamos aqui, olha, vejam, os textos são organizados pelos editorialistas, né? Geralmente, dentro desses veículos de comunicação, existe um jornalista responsável, ou é o editor-chefe, né, o maior, aquele que orquestra todo aquele portal, aquele veículo de comunicação, ou então alguém destinado a fazer essa opinião de forma coletiva, que expressam opiniões da equipe. Olha, como eu já disse para vocês, é a opinião do veículo, né, dentro daquilo que eles interpretam como sendo a verdade, e não daquilo, por exemplo, que seria a verdade, porque no editorial eu posso também colocar o contraditório à situação, né? Não recebe assinatura do autor, e por isso não recebe assinatura do autor. Olha, uma informação importante, não precisa assinar, como aqui, olha, fez a cidadã aqui, ó, Aline Ribeiro, que é editora dessa revista aqui. Isso aqui, gente, é um editorial de uma revista de moda. Aí o editorial, ele traz uma espécie de posição pessoal, ou então informação pessoal que o jornalista vai prezar e vai postar em relação àquele seu veículo de comunicação, tá bom? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos aí importantes, tá? Aí, olha, a gente vai ver aqui também, dentro dessa situação, que eles podem se apresentar em todos os meios de comunicação, revista, jornal, rádio, internet. Hoje a gente pode encontrar isso em todos os lugares. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais também transformados, olha, na seção carta ao leitor, né? Olha, uma carta, ela é uma formalidade, ela é uma modalidade de texto subjetiva, é você que escreve, é você que mostra a sua opinião ou que mostra as suas informações. Ou carta do editor. Então, a gente pode substituir o termo editorial por carta do editor ou carta ao leitor. Atenção, não confundir com carta do leitor, porque os veículos de comunicação, né, eles também têm a possibilidade do jornalista, do público interagir. Hoje, a gente sabe que toda notícia, embaixo tem os comentários, né? Anteriormente, né, dentro dessa linha jornalística tradicional, nós tínhamos o espaço da carta dos leitores, né, onde eles publicavam as informações aí de quem se correspondia para tentar manter esse processo de comunicação, tá bom? Então, a gente vai encontrar aí, olha, essas informações relacionadas ao texto, tá? E aí, olha, características, ó, pode também apresentar aqui nossa visão, né? Tá aqui, ó, nossa visão, substituir o carta do editor por editorial, ou também, mais modernamente, ó, por nossa visão. Tem um caráter objetivo, ou seja, professora, como é que pode ser objetivo e subjetivo? Objetivo é de apresentar logo a informação. E qual é a informação? É a subjetividade, a sua opinião a respeito, ou melhor, a opinião do veículo a respeito daquela situação, tá bom? Então, a gente vai poder identificar esse aspecto aí. Linguagem simples e clara, como é a base de qualquer texto jornalístico, tá? E vai apresentar influência uma estrutura dissertativa argumentativa, introdução, desenvolvimento e a conclusão, que é o arremate final. Vai desenvolver aí essas habilidades em torno de temáticas da atualidade, e são textos curtos. Geralmente, nós temos um espaçamento de, no máximo, 2 laudas, né? Aqui você pode até imaginar que ele seja comprido, mas é porque o laudamento, né, esse processo de distribuição visual, ele faz com que as colunas sejam menores, mas se você for trazer isso tudo para aquilo que seria a folha de A4, isso aqui não dá metade de uma folha de A4. Então, a gente vai poder identificar esse aspecto da dinamicidade como sendo uma característica importante dos gêneros da atualidade, tá bom? Então, a gente vai poder identificar esses elementos acontecendo como informações. E aí, gente, ó, vamos à nossa atividade, né? Vamos lá.
Os textos, olha, que eu coloquei aqui, gente, não vou ler porque são textos meramente ilustrativos, tá? São textos para a gente poder conferir como é que é a disposição visual dessa situação. Agora, as questões a gente traz em torno de textos considerados aí editoriais, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira questão, acompanhe a leitura aí para que a gente possa identificar as informações relacionadas a esse editorial, tá bom? Vamos lá. Ok, agora estou vendo aqui. A última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passada do material, jogada na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo. Material atirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-los em outras regiões. Uma situação, no mínimo, incômoda. Se você sai de casa para jogar lixo em outra localidade, por que não fazer em local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Olha o perigo. Tá aí, gente, esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia vinculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, ou seja, qual é a característica, qual é a intenção de quem escreve um editorial, gente. Vamos lá, estou querendo ver aí os nossos alunos do 8º e do 9º ano, se eles estão acompanhando direitinho aí para colocar. Seria a letra A, apresentar fatos que tenham sido pelo próprio veículo. Apresentar fatos que tenham sido pelo próprio veículo. Letra B, chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal. Letra C, provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Ou letra E, trabalhar a informação. Ai, meu Deus, cadê? Trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. Vejamos aí, gente, qual é a intenção, gente? A intenção do editorialista é o quê? É fazer circular aquilo que ele acha a respeito de um determinado tema. A gente já viu anteriormente, né, que ele coloca essa opinião. Inclusive aqui, olha, ele vai dizer assim, é muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região pode ser para outra. Então, ele questiona, né, aí de forma crítica, as pessoas que consideram os fatos noticiados irrelevantes para a opinião pública. A alternativa correta aí, olha, é a letra D. Então, qual é a intenção de quem faz uma editorial? É apresentar fatos? Não. Quem apresenta fatos é uma notícia, uma reportagem. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados, geralmente abordados no jornal. Não tem essa raridade, pelo contrário, vai ser base do editorial é exatamente a notícia que está sendo vinculada no jornal. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados, não é só provocar a indignação, é passar aquilo que seria importante, a opinião dele a respeito disso, tá bom? Alternativa correta, letra B. Gente, olha, continuando naquela linha lá das nossas aulas de agosto. Artigo de opinião e editorial são textos mais robustos, né? São textos mais longos. Então, há uma necessidade de você testar
mais ainda o seu processo de codificação. Então, uma leitura atenciosa, uma leitura silenciosa, ou uma leitura voltando ao texto novamente, é sempre uma boa dica para a gente poder cumprir com esse processo de leitura e interpretação. Vamos aqui ao nosso segundo editorial, tá? A Terra está esquentando mesmo? Nem todos os cientistas acreditam nisso. Embora a maioria dos cientistas ache que a Terra está esquentando e que o homem é o culpado, alguns pesquisadores dizem que não, e que os efeitos do aquecimento global não são tão graves. São os chamados do clima. Vários cientistas recebem dinheiro de indústrias poluidoras, o que lança dúvidas sobre o que eles dizem. Muitos são pesquisadores reconhecidos. Eles acham exagerada as previsões de que os efeitos do aquecimento global serão catastróficos. Uma dessas previsões já se mostrou errada, a de que as geleiras do Himalaia vão derreter daqui a 20 anos. Outro medo dos cientistas era de que o aquecimento global desligasse as correntes marinhas que levam o calor do Equador para o hemisfério norte. E isso deixaria a Europa muito fria, tão fria quanto na época dos mamutes. Mas os próprios cientistas foram lá, mediram a corrente e viram que está tudo bem. Os céticos são considerados pelos cientistas que estudam o clima como os que querem estragar a festa. Nem sempre por bons motivos, mas tem um papel importante. Sem debate e dúvida, a ciência não avança. Seria ruim se todo mundo pensasse igual. Olha aí esse editorial que ele falou sobre essas questões ecológicas aí. Um dos argumentos contrários à tese de que a Terra está esquentando, olha, ele está pedindo para que você identifique em um texto argumentativo ou em um texto editorial aquela participação das ideias aí, dissertativas argumentativas. Então, a tese da Terra está esquecendo, ela é como é que se diz? Ela é rechaçada, ou seja, ela é rejeitada por qual ideia? Cientistas recebem dinheiro das indústrias poluidoras. Letra B, céticos estragam a festa dos cientistas que estudam essas mudanças. Letra C, as indústrias poluidoras lançam dúvidas sobre o que os cientistas dizem. Ou letra D, são constatados os enganos dos cientistas, como na revisão do caso de que o aquecimento global tinha alguma coisa, né? No caso do aquecimento global. A alternativa correta, gente, letra D de danadinho. Então, como é que ele contra-argumenta que a Terra está esquentando? Porque os próprios cientistas já foram lá e mediram e disseram que as coisas não estão do jeito que eles pensavam que iam estar. Tá bom? Então, a alternativa correta, letra D de danadinho. Vamos lá, estamos avançando, estamos chegando aí ao final da nossa aula. Deixa eu ver aqui, faltam só 2 minutinhos, mas acho que dá tempo da gente ver a terceira questão. Teatro dos absurdos. Os absurdos que provocam a tragédia acontecida na cidade gaúcha de Santa Maria fizeram parte também das repercussões mundiais desse doloroso sinistro, que custou a vida de tantas pessoas, a maioria jovens. Eles morreram em decorrência de uma sucessão de erros por parte da casa noturna. Não havia saídas de emergência, a única porta era estreita, o material que revestia o teto da boate era extremamente inflamável e a documentação não estava em dia. Há boates em todo o Brasil, com alvarás vencidos. O próprio Corpo de Bombeiro admite que isso pode ocorrer, inclusive em Goiânia, já que a fiscalização não é rotineira, mas feita apenas depois de denúncia ou solicitação. A legislação é rigorosa ao exigir o cumprimento de uma série de normas que garantem a segurança dos frequentadores de casas noturnas. Mas de nada vale a lei se ela não for fiscalizada e se sua desobediência não for punida. Impunes, os infratores se sentirão livres
para desrespeitar as normas a qualquer momento em favor da economia de gastos e maior lucratividade. Essa é a armadilha que se impõe contra a segurança. Não se pode tolerar mais que medidas só sejam tomadas depois de tragédias, que deixam um rastro eterno de sofrimento. Essa lição dolorosa deixada pela tragédia de Santa Maria poderia ter sido evitada com responsabilidade e fiscalização. Gente, olha, acho que nem vai dar tempo da gente responder aqui, porque está tão em cima. Qual é a tese do texto? A tese do texto é a tragédia que poderia ter sido evitada, a falta de saídas de emergência nas boates, maior fiscalização das normas de segurança, ou as tragédias que deixam um rastro de segurança. A alternativa correta é que esse fato poderia ter sido evitado se houvessem medidas aí que pudessem se colocar. E aí, você gostou da aula? Que tal revisarmos o conteúdo? Nós hoje aprendemos sobre o editorial e já sabemos reconhecê-lo. Pegue suas anotações e as leia atentamente. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula!